Hoje eu vou te dar algumas ideias que foram ideias que eu fui tendo aqui à medida que o meu reforço ele foi se expandindo, que é você conseguir parcerias com pessoas da sua cidade para que você consiga aumentar o seu reforço ainda mais, que você consiga crescer com segurança. E aí eu vou te contar algumas coisas que eu fiz aqui que podem te ajudar também, que você pode aplicar aí no seu reforço, na sua cidade, né, adequar, porque a minha cidade ela é uma cidade pequena, então eu acredito que se você mora em uma cidade maior ou uma cidade ainda menor, você tem que fazer algumas modificações, mas eu vou te dar 3 dicas que eu fiz aqui, que funcionou muito bem, continuam funcionando e que podem te ajudar também. Antes disso, eu queria te falar que para você conseguir parcerias com pessoas, é muito importante que você tenha uma proposta de valor muito clara. Então, por exemplo, você como professora de reforço, o que é que você faz? Qual é a sua proposta de valor? E aqui eu não estou falando de quanto você cobra. Não é, por exemplo, ela cobra 300 e eu cobro R$ 200, o meu valor é mais baixo. Eu estou falando de como você se apresenta, do que você entrega como valor para essas famílias. Então, por exemplo, você é uma professora de reforço que alfabetiza os alunos, que ajuda na alfabetização e na fluência leitora, você é uma professora que ajuda a destravar a leitura e a escrita, ou você é uma professora especializada na matemática, que ajuda as crianças e que consegue, inclusive, trabalhar com crianças com descalculia. Ou então, por exemplo, você é uma professora assim como eu, que trabalha com turmas divididas por faixa etária, divididas por escola, e aí você consegue se especializar em algumas escolas específicas. Tudo isso é proposta de valor. Então, a primeira coisa que eu fiz foi definir o meu método. Eu demorei um pouco para conseguir definir esse método, e isso é normal, isso acontece mesmo. Um dos motivos é que eu comecei sem ter um guia muito claro, eu tive que ir batendo cabeça mesmo para conseguir encontrar o meu caminho. Claro que se eu tivesse tido alguém ali que fosse me dar um passo a passo real e mais claro, teria sido muito mais fácil, mas eu também não troco a minha experiência por nada. Foi ruim por esse lado, porque eu acredito que eu fui cometendo muitos erros, mas foi bom porque eu consegui criar o meu próprio método. E aí, a partir do momento que eu consegui criar o meu próprio método, eu comecei a ter uma proposta de valor muito clara, que era eu consigo ajudar essas crianças em turmas, em um ambiente de aprendizagem que é bom para eles também, que é legal, que faz com que eles queiram vir, sabe? Porque quando eles estão ali também na companhia dos colegas, isso torna esse momento de aprendizagem mais leve, mais divertido, menos custoso para eles, né? Então, quando eu criei o meu método de trabalhar com turmas, de me organizar de acordo tanto com a BNCC, mas também de ir seguindo o material didático da escola, isso fez com que eu tivesse uma visão muito certa do trabalho que eu queria oferecer. E aí eu comecei a conseguir traçar essas parcerias, algumas apareceram para mim, outras eu tive que ir atrás. Então, a primeira delas foi a parceria com uma escola aqui da minha cidade. É uma escola que os alunos não pagam mensalidade, então já é um ponto positivo para mim ter uma parceria grande com essa escola, porque os pais já não estão fazendo o investimento ali, né, em mensalidade com foco em educação. Então, eu entro como um a mais. E eu comecei tendo uns 3 alunos dessa escola, 4 alunos dessa escola, até que eu comecei a me divulgar como professora que dava aula para os alunos dessa escola. Então, a partir do momento que eu tive, por exemplo, 2, 3 alunos já de uma mesma turma, eu divulgava isso o tempo todo. Horário do 5º ano do Colégio Tiradentes, horário do 6º ano do Colégio Tiradentes. Então, os pais conseguiram ver que eu oferecia um horário específico para aquela turma, para aquela idade, e para aquele material, para aquele dever, para aquele estudo. Então, isso começou a ficar muito certo para eles. E aí eu comecei a já abrir turmas com foco nessa escola. Então, eu sempre falava nas minhas redes sociais, no meu story, eu tenho um horário aberto para alunos do 7º ano do Tiradentes. E isso me ajudou muito, porque a própria escola, né, os funcionários da escola, os professores, as diretoras, as supervisoras, começaram a me seguir nas redes sociais e começaram a ver que eu tinha um nicho muito específico e divulgar para os pais. Eu virei praticamente a professora particular que dá um apoio para os alunos dessa escola. Então, isso para mim, a forma em que eu me posicionei, em que eu entendi que eu tinha ali essa lacuna que eu poderia preencher, isso me ajudou muito. E aí, quando eu vi que as mesmas professoras, as mesmas supervisoras estavam sempre me indicando, eu entrei em contato com elas, primeiro para agradecer e depois para explicar para elas o meu serviço, explicar que ele realmente era efetivo, que estava funcionando, que estava sendo muito bom, que os alunos estavam gostando. Elas também começaram a me dar feedbacks positivos. Então, a partir do momento que eu estreitei essa relação, que eu deixei bem claro que essa parceria ela seria excelente para mim e para eles também, isso começou a fluir de uma forma muito mais rápida do que eu estava esperando. No meio do ano passado, eu ampliei a minha sala, já sabendo que eu estava em processo de crescimento, mas
4 meses eu vi que eu não tinha ampliado ela o suficiente, porque eu estava recebendo muito aluno dessa escola. Então, hoje, eu acho que eu tenho mais de 40 alunos que vieram dessa mesma escola e que estão divididos aí nos seus horários respectivos. Então, eles encontram os colegas aqui, a gente consegue fazer as atividades todo mundo junto, eu consigo dar várias aulas explicativas, porque são todos ali da mesma sala, né, todos da mesma idade, então eles vão fazer todos a mesma prova, os mesmos exercícios, e tem sido muito bom. É claro que eu conto com a ajuda das minhas 2 colaboradoras, as minhas professoras apoio, então se eu vejo que alguma criança está ali aquém, né, dos outros colegas, a gente faz algumas aulas individuais, até que a gente consiga nivelá-lo, e ele volta para essa turma, então é tudo muito bem estruturado. Como os meus alunos foram realmente avançando e progredindo, eu consegui deixar essa proposta de valor muito clara para essa escola. O segundo ponto foi ir atrás de psicopedagogas em que eu confiava. Então, eu tenho muitos alunos que com o tempo eu fui percebendo que talvez não era o caso de uma aula particular, era o caso de ter um atendimento com uma psicopedagoga, um atendimento clínico com alguma neuro, e aí eu comecei a ir atrás dessas psicopedagogas e sempre indicar para a mesma pessoa, ou para no máximo 2, 3, tanto psicopedagogas quanto psicólogas. Então, a parceria com outros profissionais que são da sua área, ela é extremamente importante, porque ela é sempre uma parceria de mão dupla. Da mesma forma que eu estou sempre indicando para elas também estão sempre indicando para mim de volta. Eu tenho uma psicóloga aqui na minha cidade que às vezes eu percebo que alguns alunos precisam de um acompanhamento, ela também percebe lá, percebe o quanto isso ia ajudar na rotina, o quanto essa criança poderia criar uma autoconfiança maior à medida que ela fosse aprendendo mais. Então a gente foi firmando essas parcerias assim, de contato, às vezes um contato simples que começa ali na rede social, você indicando, indica um, indica outro, e a gente consegue formar, na verdade, uma verdadeira teia de profissionais em prol dessa criança e em prol do seu trabalho também, porque você beneficia o trabalho de uma colega profissional e ela também consegue beneficiar o seu, e vocês estão sempre nessa troca. E o bom de você ter esse apoio é que aí juntas vocês também conseguem criar um plano de intervenção para essa criança. Talvez o que ela precisa é de uma psicóloga e de uma professora de reforço ajudando ali nesse processo dela de aprendizagem, de autodescoberta e tudo mais. Então você consegue trocar com essa psicóloga ideias de intervenção, você também consegue passar para ela padrões de comportamento que você vai observando com o tempo, e isso muda, né, completamente a rotina dessa criança e a forma com que ela vai aprender. Então, isso para mim foi uma das coisas melhores que eu fiz, assim. Eu sempre me deixei também muito aberta nas redes sociais, eu sempre postei bastante, mostrei os meus alunos, ia seguindo as pessoas da minha cidade, os profissionais da minha cidade, principalmente os que têm áreas que são correlacionadas à minha. Então, essa foi uma parceria assim, de muito sucesso, que eu já tenho há muito tempo e que funciona bastante. E a terceira parte foi eu ter, não vou nem chamar de parceria, né, mas eu vou chamar de relacionamento, assim, foi eu ter construído um excelente relacionamento com os pais na época em que eu ainda era professora de escola. Se você também está nessa fase de transição, ou se você ainda está fazendo as duas coisas, né, está como professora de reforço e também como professora escolar, ou pensando em sair da escola para dar uma aula de reforço, eu recomendo que você tenha um foco nisso também. Quando você tem um contato próximo com as famílias e um contato próximo com seus alunos, eu sempre fui muito próxima dos meus alunos, a gente sempre teve um excelente relacionamento, fica mais fácil de você conseguir trazer essas crianças para mais perto de você, né? Logo que eu comecei a dar aula particular, eu peguei o contato de várias mães que eu tinha no meu WhatsApp e avisei para elas, falei, olha, eu estou dando aula particular, caso você queira. Algumas já estavam com outras professoras, não trocaram, mas me divulgaram, passaram meu contato para outras pessoas, porque elas confiavam em mim. Elas já conheciam o meu trabalho, já sabiam como eu era ensinando, já sabiam o meu nível de exigência, já sabiam a minha forma de lidar com as crianças, já sabia que eu era uma professora rígida, mas muito carinhosa. Então, mesmo não sendo mais professora de escola, eu ainda sou professora. Então, ter esse relacionamento com as famílias, com os meus alunos, fez toda a diferença para mim. E esses 3 pilares são pontos que eu tenho, que são muito importantes e que eu sigo eles desde que eu comecei. Ter um relacionamento forte com uma escola específica, demonstrar que eu trabalho junto com aquela escola, junto com aqueles professores, ter um bom relacionamento com outros profissionais da área que você pode ajudar e que vão te ajudar de volta. E, claro, ter uma boa relação de confiança, principalmente, e de pessoas que conhecem o seu serviço e que vão te indicar, tanto para outras famílias, para outros alunos. Tudo isso, para mim, fez uma diferença muito grande. São os pilares que sustentam o meu reforço até hoje, que fazem com que hoje ele seja um negócio estruturado, sólido, previsível financeiramente
E a minha principal fonte de renda, na verdade, hoje eu só sou professora de reforço, né? Foi ter essa estratégia inicial que fez com que eu pudesse sair da escola e me dedicar ao meu reforço 100%, e hoje ele está fazendo aí 4, 5 dígitos no mês. Então eu espero que você goste dessas ideias, aplique no seu negócio, que elas funcionem, e a gente se vê no próximo vídeo.